Deixa eu pegar um texto da Bíblia aqui. Segundo Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, glória a Deus, até o versículo de número 37. Eu não vou ler, eu não costumo ler muito assim, porque é um texto, vai ficar cansativo, né? é verdade. Eu já li em casa e gostaria que você marcasse na sua Bíblia aí, ó. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o versículo 37. É justamente um fato, né, que aconteceu e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite esta palavra, tá bom? Só o início aqui, alguns versículos, eu vou estar falando aqui e você vai estar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estudar a Bíblia, tá, irmãos? Eu não sou pregador de muito, né? Hoje as pessoas, cada um tem o seu estilo, o meu é a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu procuro explicar da melhor forma, para que as pessoas também entendam e compreendam. Porque se você sair daqui no final desta reunião e você compreender pelo menos 10% do que for pregado aqui, você está bem na foto. Segundo Reis, a partir do versículo 8, a Bíblia vai falar de alguém que andou com Deus. Você quer ser bem na sua vida? Ande com Deus. Ele diz o seguinte: sucedeu também, um dia depois, indo Eliseu a Suné, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por lá, por ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Até aqui. Eu quero falar, irmãos, deste acontecimento aqui, ó. Isso aqui é fato, né? Por isso que eu disse para você, o texto é grande. Até o versículo 37. Você marcar, para você estudar depois na sua casa, você vai entender melhor. Veja bem. Olha, eu estou falando aqui de um homem, santo homem de Deus. É o profeta Eliseu, né? Não é Elias, mas agora é Eliseu. Elias não estava mais. Agora era a vez de Eliseu. Eliseu, ele andava naquela região. Está dizendo que ele passava naquela comunidade, naquele local ali, e era convidado a estar em uma residência de uma mulher rica. Em algumas traduções diz que era uma mulher grave, não é grávida, porque ela não engravidava, ela era estéril. Mas era uma mulher rica, uma mulher bem sucedida. Então, ele ia passar por ali, e ele comia lá, ele tinha uma certa liberdade, era muito bem recebido, a recepção era boa para ele ali. E sempre a palavra vai dizendo que passava, ele parava lá a comer pão. Está em um momento, que ele almoçar, jantar, vai ficar um período lá. E esta senhora, ela achava interessante, ela gostava da presença do profeta em sua casa. Infelizmente, hoje nós vivemos épocas que as pessoas fecham a porta para o profeta. Ninguém quer mais um profeta, o obreiro, o líder, ele, fecha aí e tal, deixa, não tem ninguém e tal, sabe? Mas esta mulher sentia prazer, sentia alegria em tê-lo em sua casa. Glória. E ela disse: como é que a gente pode então ter esse homem mais tempo conosco? Que a presença dele faz bem para nós. Então nós vamos fazer um kitnet para ele aqui, né? Constrói ali, uma afastadinha ali para ele ter tranquilidade. E todas as vezes ele pode passar, ficar conosco, dormir aí
e ficar o tempo que for necessário. Glória. Mas o que é interessante é que houve uma comunhão, um acordo entre ela e o esposo. Aleluia. Ela diz, olha, meu esposo, meu marido, eu tenho observado que este homem que passa por nós aqui é um santo homem de Deus. E por isso nós vamos nos organizar aqui, fazer aqui um apartamentozinho aqui para ele. E nós vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Aleluia. O profeta, o homem de Deus, o servo verdadeiro de Deus, ele não precisa de muita coisa. Aleluia. Ele precisa do suficiente, o básico. E aqui está. Glória a Deus. O profeta não foi ofertado para ele, nem ele exigiu poltrona, almofadada. Ele não quis viagem de primeira classe. Ele não exigiu hotel 5 estrelas. Não. Aleluia. Aquilo ali é o suficiente. Sabe? E todos esses objetos que a Bíblia relata aqui é algo fundamental para cada um de nós. O que precisamos ter? Isso aqui representa muita coisa. Se você for fazer pesquisa, cama, mesa, cadeira e lamparina, luz, isso tudo tem um fundamento aqui. Eu não vou entrar no detalhe, só dizer que nós, homem de Deus, mulher de Deus, nós não precisamos de tanta coisa como a gente vê por aí hoje. Né? Muitos pregadores ficaram tão famosos que tem que andar com segurança, e aquilo e tal. Aqui, ó. O homem que andou com Deus, que tinha a presença de Deus em sua vida, e não era ele que dizia, ele não andava com o boné, Jesus, escrito, ele não andava com a camisa do encontro, com a camisa da igreja, da marcha para Jesus, não! Mas foi identificado, foi observado, ele observou, eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus, e por isso eu quero que ele fique mais tempo conosco aqui. E assim foi feito. Eles construíram. A mulher tinha um pouco de dinheiro, né? Mulher rica, e construiu, e organizou e deixou lá. E agora, quando ele passa novamente ali, quem sabe pregando, evangelizando, anunciando a palavra de Deus, fazendo missão. Aí quando ele entra lá, já vê que chega naquela casa, já tem algo melhor, algo novo. E aí, almoça ali, toma café, ela diz agora, profeta, homem de Deus, venha conosco aqui que nós preparamos algo, esse aqui é para o Senhor, especial para o Senhor, porque o Senhor não vai dormir no deserto, nem no relento, o Senhor tem um local para o Senhor ficar, para pernoitar, está aqui a chave. Aleluia. Aqui está a cama, a mesa, a cadeira, e aqui está a lamparina. Show. É muito provável ele ter feito um agradecimento. Eu não vou dar esses detalhes, mas é muito provável ele agradeceu e tudo ali. Tal. E não sei quantas vezes ele pernoitou ali também, mas teve um dia que ele para analisar. E ele diz, essa mulher tem sido tão legal conosco, tem nos ajudado, tem suprido, tem feito coisas boas para nós. O que nós pode fazer por ela? O que se pode fazer por essa mulher? Aleluia. E ele chama o seu servo, ele diz, observa, dá uma analisada. E aí ele vai, conversa com ela, pergunta, mas não, eu não preciso de muita coisa. Você quer que nós vamos falar com o rei, por causa da senhora, com as autoridades? Tem que... Ela disse, não, tudo bem, eu moro no meio das pessoas aqui, eu estou tranquila. Mas faltava algo ali naquela casa, faltava criança dentro daquele lar. Aquela mulher, ela tinha uma deficiência, ela tinha um problema, ela não podia engravidar. E uma mulher que não engravidava naquela época, era uma mulher que ninguém queria estar perto dela. Porque esse problema de esterilidade era como se fosse uma maldição. E uma mulher que tinha esse problema, ela sofria rejeição. E esta mulher, muito provável que enfrentasse esse problema. Mas para ela, estava tudo certo, tudo legal.
E ela, na hora que é observado, Geazi observa tudo. Não, a mulher está bem, a mulher tem dinheiro, os familiares estão aí, sabe, está tudo certo com ela. Mas eu observei, homem de Deus, que ela não tem filho. E tem um detalhe que a Bíblia relata que diz, ela não tem filho e o marido já é velho. Então tem duas impossibilidades aqui. Preste atenção, não vim aqui falar mal de velho, de isso ou daquilo. Mas a Bíblia que diz, então, dá até para se pensar que havia duas impossibilidades. Uma por ela não poder engravidar e a outra por o marido ter uma certa idade. E a Bíblia que diz, o marido era velho e não tinha criança na casa, eles não tinham descendente. Então, ele encontrou a oportunidade de fazer alguma coisa por ela. Ele disse, então chama ela até aqui. E conversou com ela e disse, olhe, a senhora vai engravidar. E ele deu a data. Ele deu tempo certo, tal época. E ela ficou assim, olhe, não brinque comigo, homem de Deus, não me engane, não venha com conversa. Olha, irmãos, a palavra profética ela tem um peso. O homem de Deus que profetiza, ele tem uma responsabilidade com aquilo que ele profetiza. Se ele é um verdadeiro profeta, aquilo que ele profetizar vai se cumprir. E agora ele está dizendo, não, é sério que eu estou falando. Você vai ter um filho tal época. Glória a Deus. Quando chegou naquela época, a mulher engravidou, teve a criança, voltou a ter alegria dentro daquela casa. Você quer ver a alegria? É criança dentro de casa. Ainda mais quando tem porção de menino. É aquela confusão, ninguém tem paradeira, ninguém sossega. Né? Então agora aquela mulher tinha alegria, já não dormia mais como dormia antes, tinha que cuidar do menino, o menino cresceu, ficou grandinho, um rapazinho. Ele já ia trabalhar com o pai, e um dia lá na roça, lá na lavoura, o menino passou mal, sentiu uma dor, ai papai, olha minha cabeça, está doendo a cabeça. Ele chamou um servo, o empregado se leva ele para casa. E à tarde, nem demorou tanto, o menino morreu. Ô, meus amados irmãos, preste atenção aqui que eu quero que você observe o detalhe. Aquela mulher, agora, vê toda a sua esperança, né? O seu filho estava morto. Se fosse você, se fosse eu, ia fazer aquele alarme, aquela gritaria. Chama o ML, chama a polícia, vai gritar, fazer aquela choradeira, aquele alarme, assustar os vizinhos, parentes, a botar no grupo, ligar no zap, aí a comunidade toda ia saber, ia ser aquele alvoroço, como aconteceu lá na casa de Jairo. Quando Jairo saiu atrás de Jesus, para buscar solução para a filha que estava doente, quando Jesus ainda vinha longe no caminho, a menina morreu, lá na casa de Jairo. E aí os parentes de Jairo, não sei quem lá, mulher, irmão, parente, casa que não tinha, assim, ele era um líder espiritual, falando de Jairo, um líder espiritual, mas parece que o pessoal bagunçava na casa dele. Glória a Deus. E agora alguém já corre lá e diz, Jairo, não precisa incomodar Jesus, a menina morreu, está morta e tal. Aí já não ficou por lá, Jesus, tinha calma, nós vamos resolver isso aí. Não, morreu. Quando chegaram lá na casa, uma algazarra, confusão, pessoas chorando, aquele pessoal que cantava, outros tocavam, aqueles hinos tristes, um grupo era o papo para chorar, estava tudo lá aquele pessoal. Na casa de Jairo, eu disse, o que é isso? A minha mãe está morta, riram dele, zombaram, e disse, sai. Faz da parte de Jesus, colocou ordem ao chegar ali, resolveu o problema. Enfim, se fosse nós com o filho morto, era mais ou menos isso que ia acontecer. Mas aquela mulher, o marido ainda trabalhando lá, o menino morre, ela pegou o menino, colocou no braço,
corpo gelado, subiu a escada, lá daquele apartamento, aquele kitnet que foi fabricado por um de Deus, construído, e ela colocou onde o menino? Em cima, deitou o menino morto na cama do profeta. E trancou a porta. Chamou o empregado e disse, arruma um documento aí e vamos. Não pare no caminho, não fale com ninguém. E vamos. E ela vai para onde? O Carmelo, Monte Carmelo. De longe o homem de Deus olha, lá vem a mulher. Ele Geazi atende a ela, vai, corre lá. E Geazi sai de lá correndo, chega lá e diz, mulher, vai bem contigo? Ela disse, vai. Com teu marido? Ela disse, vai bem. Com teu filho? Vai bem. Tudo certo, tudo bem. Mas sai da minha frente. Que eu não tenho, meu negócio não é com você. O meu negócio é com o homem de Deus. Não, mas está tudo certo, tudo bem. Afaste. Deixa eu prosseguir, porque eu tenho munição. Meus amados irmãos, Glória a Deus. eu aprendi uma coisa interessante. É assim, ó. Glória a Deus. Saber aonde ir quando não souber o que fazer. É verdade. Na hora do desespero, tenha calma. Glória a Deus. Na hora que vem o desespero, se a gente tomar a decisão, na hora do desespero vai ser precipitado e nós vamos sofrer a consequência. Tenha calma. Aquela mulher sabia disso. E o Geazi tentou, ela disse, não, calma meu filho, está tudo certo comigo, o marido está bem comigo, o filho está bem, o filho estava morto. E chegou a cama lá. Ela disse, mas sai da frente, eu tenho pressa, eu quero me encontrar com o homem de Deus. Aí Geazi sai, ela vai. Ele chegou lá, ela já agarrou nas pernas do homem de Deus e começou a conversar com ele. Geazi foi querer tirar. Geazi vai para querer tirar o homem de Deus. Deixa a mulher. Ela está amargurada. Ela está enfrentando algum problema e Deus não me revelou. E ela disse, eu não pedi filho para o Senhor. E eu disse para o Senhor, homem de Deus, naquele dia você lembra lá na minha casa. O Senhor não brincar comigo, o Senhor não me enganar. A Bíblia não relata tantos detalhes, mas a gente tem a liberdade de pensar. É muito provável que ela tenha dito, eu não pedi filho. Eu não, sabe, o Senhor prometeu e deu certo até ontem, até algumas horas atrás. Eu acreditei que o Senhor era profeta, porque como o Senhor profetizou, assim sucedeu. Só que o menino está morto. Eu quero o meu filho de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero. Isso aqui é o que estou dizendo assim. Pelas atitudes dela, pela forma que ela chega ali, eu não quero nada com o Geazi, o negócio é com o Senhor, porque foi o Senhor que profetizou, então eu quero o meu filho de volta. Aí, o profeta pegou lá um instrumento que ele usava, e ele deu para o Geazi, vai lá e resolve o problema lá, coloca em cima do rosto do menino lá, para ver se dá certo. E ele sai, ela sai também, vai. E Geazi entra naquele quarto lá e começa a fazer do jeito que o profeta não deu certo. Glória a Deus. E chegando a hora de sepultar o garoto. Aleluia. Geazi voltou. Disse, homem de Deus, vamos enterrar o garoto. Vamos lá para resolver. Aleluia. Ele deixa eu lhe falar uma coisa. Lute até as últimas consequências. Glória a Deus. Não é hora de parar, não. Vai surgir os obstáculos, vai chegar alguém para querer, do jeito que o Geazi chegou para tirar, né? Para querer atrapalhar. Geralmente, os seguidores, geralmente os discípulos, eles são profissionais em querer atrapalhar no milagre. Toda vez que Jesus queria ou ia operar o milagre, tinha alguém clamando por um milagre, tinha discípulo que tentava empatar. Quando Bartimeu gritava por socorro, pela cura, pela sua vista, teve alguém que repreendeu. E era de lá, de perto de Jesus. Era aquele grupo lá. Aquela boca, ele não vai te atender, rapaz.
E a Bíblia diz que ele gritava em Glória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que Jesus já tinha passado, não te atendeu, eu mandei cala a boca e tal. Mas aí chegou o momento que Jesus parou. Aleluia. Tem alguém gritando, Glória a Deus. chame. E é muito provável aquele cara que repreendeu ser esse mesmo que Jesus disse, chame ele lá. Eu estou falando de Bartimeu. Glória a Deus. E aqui nesse texto bíblico nós vamos ver que aquele Geazi ali tentou, a mulher disse, o homem de Deus entendeu a mensagem. Eu estou precisando de socorro. E Deus ainda não me revelou. Mas vai lá, ele vai lá e não resolveu. E ele volta, senhor, o moleque está morto lá, está gelado, vou preparar um caixão, um velório para enterrar, vamos ajudar essa mulher. Mas o homem de Deus sabia que a sua palavra, aquilo que ele lançou um dia, tinha peso. Ele disse, não, eu vou pessoalmente lá. Homem de Deus não manda, homem de Deus vai e resolve. Aleluia. Mulher de Deus não manda pelo zap, não, ela vai pessoalmente. Ah, está doente, se ora não, e tal, não, vai pessoalmente. Eu disse, eu preciso pessoalmente lá, e o homem de Deus, ele vai pessoalmente. E ele entra sozinho e fecha a porta. E fica só ele e o morto. E eu fico imaginando situação que ele estava ali. Às vezes nós entramos, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, às vezes Deus coloca nós em cada boca, em cada situação, para provar que Ele é conosco. E a gente não consegue entender, quer fugir, quer escapar. A princípio, um profeta, como um homem, como você, como eu, ele sentiu o peso. E ele disse, Geazi, vai lá. Mas não resolveu não, ele disse, tem que ser eu mesmo. Ah, Senhor, que situação que o Senhor me coloca. Ele diz, vai, porque foi eu que botei a palavra na tua boca naquela época, que a mulher não podia ter filho. E eu estou contigo até o fim, vamos. Aleluia. E ele vai, ele entra, fecha a porta, olha pro garoto. E sabe, ele ora, ele faz alguma coisa ali que tinha que ser feito. Mas o menino gelado, ele se deitou em cima do menino, colocou a mão em cima, o olho, tudo se deitou, colocou, se levantou, andou, fez algo ali, meu Deus, não está acontecendo, tem hora que parece que Deus não ouve nós. Glória a Deus. Tem hora que parece que o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso sacrifício, tudo que a gente faz parece que não tem valor nenhum. E ele fez a primeira vez, sabe, não deu. Aí tentou a segunda vez. E ele colocou, se deitou em cima do garoto, morto, gelado. Mas uma coisa interessante é que eu não vou dar mínimos detalhes para nós, mas a gente pode entender que o coração do profeta batia em cima do coração daquele morto. Aleluia. E a vida que estava no profeta, a unção, o poder que estava no profeta começa a passar, sabe? A batida no coração começa a aquecer o corpo daquele menino. E diz a Bíblia que ele ficou aquecido. Glória a Deus. Graças a Deus. E agora, ele começa a dar sinal de vida. E ele ressuscitou. Aleluia. Ele ficou vivo, ressuscitou, a morte saiu, o espírito da morte foi embora. E agora ele ressuscitou. Eu imagino, isso aqui é pensamento meu. Isso aqui é pensamento. Meu irmão fala assim. Ele pega a mão do garoto, levanta, moleque. Levanta, rapaz. Olha a situação que você me deixou aqui. Olha a jaca, a nossa linguagem, olha a jaca que você me meteu, rapaz. Pelo amor de Deus, não faça isso, não morra mais.
Isso aqui é brincadeira, tá, irmão? Não. Mas é para a gente entender assim que Deus, Ele coloca a gente justamente na prova, para provar que Ele é conosco. Está aqui, ó. O menino ressuscitou. Ele pegou, levanta o garoto. Rapaz, ele abre a porta. Destanca a porta, abre a porta. Olha aqui o garoto. Está vindo. O menino ressuscitou. Vai no seu filho. Meus amados irmãos, isso aqui é uma palavra de ânimo para você e para mim. Vai surgir oportunidade para nós desistir, para nós fracassar, para nós ficar desanimados. Mas o homem de Deus, ele vai até as últimas consequências. Ele não para. Ele não desiste. Esta mulher poderia ter desistido logo, morreu, parou, bebeu, quando só avisar o profeta, ele não está morto. Não! Ela pega o garoto, deixa lá, não faz alarme, não manda avisar o marido, não perturbou o marido trabalhando lá, não perturbou ninguém, carregou sozinho, levou o menino, trancou a porta, deixou em cima da cama do homem de Deus. Ei, valoriza o homem de Deus. Se você anda perto do homem de Deus, continue. E agora, volta a ter alegria novamente naquela casa. E a credibilidade ficou maior. Porque até então, o menino morreu, ela desconfiou. O cara não é profeta de verdade. O menino morreu, estava tão bem. A gente não tem aquele ditado que a gente diz, estava muito bom para ser verdade. Né? A gente não diz, né? Estava muito bom para ser verdade. Estava muito bom para ser verdade o que o homem tinha dito, mas o moleque morreu e agora. Glória a Deus. Volta lá e vai atrás. Saiba aonde ir quando você não souber o que fazer. Não busque ajuda de pessoas que não podem lhe ajudar, que vão lhe afundar ainda mais. Procure alguém que saiba responder às tuas necessidades. Ela poderia ter buscado um vizinho, um amigo, um parente, alguém, não! Mas ela lembrou de quem? Do homem de Deus. Esse homem é um santo homem de Deus. Eu vou lá com ele antes de sair. Às vezes, irmãos, acontece alguma coisa com nós, antes da gente fazer uma oração, antes de a gente levantar uma voz, a gente já pega e já leva para o hospital. E lá no hospital dá um remédio, dá um isso, e a situação às vezes agrava mais. Não desfazendo, nem desmerecendo das pessoas que trabalham na área da saúde. Não, mas Deus colocou autoridade e nós, tá certo, se esquece. Não, pega a mão e leva ao invés de orar, porque nós temos o poder de Deus em nós para repreender doença, até levantar o morto. Jesus disse. Então, na hora do seu apuro, do seu aperto, procure alguém que possa te ajudar. E se você buscar ajuda de uma pessoa errada, você vai ter problema maior. Ela buscou ajuda de quem? Do homem de Deus. E o homem de Deus ajudou ela, e o problema foi resolvido. E o nome de Deus foi exaltado. O nome do Senhor foi engrandecido. Amém? Assim, amados? Então, assim, ó. Fique com esta mensagem para você. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Às vezes a gente é tão feliz quando a gente começa um plano, um projeto, algo, né? E de repente morre e a gente enterra. Vai desenterrar hoje os sonhos, projetos, seu estudo, a faculdade, aquele empreendimento que você tinha e depois engavetou. A mulher não enterrou o filho, não. Ela depositou em cima da cama do homem de Deus. E ela não saiu gritando, alarmando. Ela até disse para a pessoa que acompanhava ela: não converse com ninguém. Ó, silêncio. Bico fechado. Presta atenção na viagem. Só pare onde eu mandar, só fale se eu mandar. Porque nós temos uma missão: é encontrar
O homem de Deus, porque ele tem a resposta para as nossas interrogações, para as nossas necessidades. É provável Jazinho aparecer na frente, para querer facilitar. Não tem aqueles que querem facilitar as coisas? E às vezes as pessoas aproveitam, isso aí chama queima de etapa. Não queima etapa. Até o homem de Deus chegue lá. Tem um objetivo. Queimar etapa é passar por cima de algumas, né? De algumas etapas. Passar por cima, queimar etapa. Não, isso aqui é difícil. Não. E vai ter alguém que vem ofertar, facilitar. Já chega lá, ei, aí tá tudo bem, mas tá tudo certo. Com o marido também, com o filho, tá, mas sai do meio. Que eu não tenho, meu negócio não é com você. Nós temos um compromisso, irmãos, com Deus. Foi Ele que salvou a sua vida, a minha vida. Lembra agora, estou encerrando. Há 10 anos, 20 anos, 15, 20, 30 anos atrás, como era a sua vida? Você lembra? A vida paupérrima que você vivia, a vida de tristeza, de angústia, de sofrimento, sabe? Até você não quis tirar a sua própria vida, ou então Deus livrou você de uma facada, de uma perna mancada, de um acidente, você está vivo hoje. Foi Ele que salvou a sua vida, você tem motivo de agradecer a Ele, exaltar o nome dEle. Sabe que você também não é uma pessoa que ressuscitou, que nem este meu pastor. Eu já ia morrer, já estava morto, já estava jurado de morte, sabe? E hoje eu tenho vida, Deus é que dono da vida, Ele que cuida de nós. Nós temos uma aliança com Ele, esta mulher tinha uma aliança com quem? Com o homem de Deus. O homem de Deus representava Deus na terra. Naquela época Jesus não tinha vindo ainda. Sabe, foi muito antes de Jesus, a época que viveu esse profeta. Então ele representava Deus na terra. Sabe, o profeta, o sacerdote naquele tempo eram pessoas influentes, pessoas que as pessoas respeitavam, sabiam que eles tinham algo de Deus na vida. Infelizmente hoje não há mais respeito pelos homens de Deus. Santo Deus de Israel. As pessoas já batem homem de Deus, já exclui, já chama nome, já briga, já expulsa o homem de Deus. Glória a Deus. E os milagres não acontecem mais. Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Dizer para você que o homem de Deus está aqui nesta noite. O Senhor Jesus Cristo, o homem de branco, né? O homem de Deus, aquele que veio para salvar, está nesta noite. Glória a Deus. Ele está cuidando disso tudo. Ele está resolvendo essa questão aí, é impossível. Mas você tem que andar com Ele, te apega a Ele, segura Ele, alarga Jesus. Glória a Deus. Tá bom assim? Amém? Amém. Graças a Deus. Quero finalizar, meu pastor, sei que tem mais. Na próxima oportunidade a gente continua falando desse ser tão magnífico, tão especial, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, tá bom?